Nós estamos aqui hoje, juntos com a professora Francisca Guedelha, para o nosso último encontro da disciplina de deficiência intelectual com ênfase em alfabetização, da turma de especialização em atendimento educacional especializado da trilha de educação infantil. Então, até aqui, nós tivemos uma ótima caminhada, nós tivemos vários conhecimentos que foram compartilhados, estratégias, novas metodologias, né? Para que a gente possa, lá no nosso local de trabalho, aplicar esses conhecimentos. Então, entendendo aquela concepção que é salutar a gente lembrar de que todos têm direito à educação. E a educação, inclusive, ela tem a premissa de que todos podem aprender. Então, se todos podem aprender, não seria diferente com as pessoas com deficiência intelectual. Então, nós desejamos a vocês uma tarde de muita aprendizagem, né, de muita troca, que vocês possam usufruir desse último momento aqui na disciplina, relembrando tudo que vocês aprenderam, e não esqueçam, acesse os materiais, né, nossos vídeos ficam disponíveis aí no YouTube, então, estejam atentos e vamos lá para mais uma tarde. De antemão, agradecer, professora Francisca, pela sua colaboração durante todo esse período com a gente, né? E a gente se fala daqui a pouquinho, quando encerrarmos as aulas. Olá, cursistas. Que bom estarmos juntos novamente. E essa é a nossa última aula. Eu sei que você está aí, fazer o quê, né? Foi um prazer estar com vocês e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque de forma tão bondosa, Ele me permitiu participar desse processo. Agradeço também a professora Dil, a professora Carla, por todo o apoio, pelo apoio de todo o percurso, de estarem conversando, de estarem acalmando. Agradeço cada um dos tutores, que de forma tão dinâmica têm conseguido ajudar nas turmas, né, corrigindo e resolvendo os BOs. E agradecer você, aluno, que tem se dedicado, que está nesse processo de crescimento, de estudo. Bom trabalho para vocês. Assim, eu quero dizer que não se esgota, tá bom? Tem que continuar estudando, vocês têm um referencial teórico, comprem livros, estudem. Se vocês receberem 10 crianças com deficiência intelectual, mesmo que sejam todos dois com síndrome de Down, cada um é diferente do outro. E cada um precisa ter uma necessidade diferente. Mas você consegue. Com certeza você vai conseguir. Se usar um pouquinho daquilo que nós vimos durante esses 2 meses, e estudando mais um pouquinho aí, tendo as práticas, hoje nós temos internet, temos aulas prontas, vai dar certo. Garanto que vocês vão fazer sucesso, onde quer que estejam, e vão dar o melhor de vocês. A educação, ela é algo muito dinâmico. Então, a gente está sempre mexendo, está sempre estudando alguma coisa, sempre procurando melhorar. E é isso. Vamos em frente. Nossa disciplina hoje, o nosso módulo 3, né, unidade 3, aliás, nós vamos ver especificamente a alfabetização do estudante com deficiência intelectual e algumas práticas pedagógicas significativas. E nesse contexto, nós vamos ver o que é letramento para os estudantes com deficiência intelectual. Vamos ver um pouquinho da adaptação e flexibilização do currículo e o trabalho do professor de AEE no atendimento de estudantes com deficiência intelectual, ok? Então, letramento, segundo Bailey Pino, é uma forma de inclusão e tem a função de permitir ao estudante escrever e interpretar textos segundo uma concepção sócio-histórica cultural. Ou seja, esse menino precisa estar inserido nos mais diversos ambientes e precisa do mesmo estímulo que é dado para crianças sem deficiência. Ele vai precisar desse mesmo estímulo. As crianças com deficiência intelectual, às vezes, elas vão precisar de um pouco mais de tempo para acessar esse saber. E vão precisar de mecanismos diferentes, que é que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Mas, com certeza, ele vai alcançar aquilo que nós esperamos, né?
dentro do limite dele, tá bom? Galvani e Mendes, eles dizem que a alfabetização dos estudantes com deficiência intelectual realiza-se de forma sistêmica, ordenada e progressiva, tendo início no reconhecimento dos sons, das letras, memorização, até chegar na escrita e leitura de pequenos textos. Então, preste atenção, ela é sistemática ali, você vai seguindo todo um processo, é ordenadinha, toda organizada, e ela é progressiva. É sempre do mais simples para o mais complexo. Então, e aí nós podemos propiciar para as nossas crianças um ambiente alfabetizador. Livros, jornais, revistas, os nomes das coisas, né, impressos nas paredes, nos móveis, quem sabe, dependendo aí do nível das crianças. Então, isso vai ser muito útil para ela, mostrar a importância dessas letras. E aí, ó, quero chamar a atenção para você, para a gente ter muito esse cuidado. A gente tem crianças que são altamente, meio que traumatizadas, né, com atividades de escrita, porque alguém já disse para ela que ela está errado, né, fala de uma forma brusca e apaga toda hora. Quem é que gosta de ficar repetindo a mesma tarefa toda hora? Apaga, faz, apaga, faz. Então, a gente precisa ter muito esses manejos para que nossa criança tenha ânimo, tenha força de vontade de conseguir, de prosseguir, de não desistir, porque se for cansativo para ele, nós não vamos conseguir nada. Então, um indivíduo letrado, ele é capaz de se informar por meio de jornais, entender textos, interagir, falar com clareza, seguir receitas, se expressar com clareza, criar discursos, interpretar textos, dentre tantas outras coisas do mundo letrado que nós temos. E é isso que nós queremos para as nossas crianças com deficiência intelectual. Que eles sejam letrados tal como muitas outras crianças, que gostem de livros, que acessem letras, no sentido geral da palavra. Paulo Freire dizia que saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E nesse contexto, né, de trabalharmos com as crianças com deficiência intelectual, é isso que nós vamos fazer. É criar meios, é criar as possibilidades para que essa criança construa o próprio saber. Dali a pouco eles vão começar a entender algumas questões e vão perguntar, e vão descobrir, vão se ver lendo livros, receitas, e é bem isso que o nosso trabalho. As estratégias importantes a serem utilizadas para a aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. Algumas estratégias, né? A metodologia de ensino, buscando alternativas pedagógicas para que esse estudante participe das atividades na sala de aula. Então, que metodologias eu vou usar? Uma criança com deficiência intelectual, ele tem a dificuldade de abstrair o conhecimento, de pensar por si mesmo, sem que eu mostre para ele o real, o concreto. Então, não adianta nada você falar que tem relevo, e tem o que é um monte, o que é uma colina. Se você não mostra a imagem para ele, é muito abstrato, ele não vai conseguir abstrair a ideia desse conteúdo relevo. Precisa mostrar as figuras, precisa ser algo realmente concreto. Então, preste atenção nessas metodologias de ensino. E aí, essas alternativas. As adequações curriculares de nível de intensidade de apoio. Então, o que meu aluno precisa? Esse apoio vai ser intermitente, ele vai ser constante? Que tipo de apoio eu vou dar para o meu aluno? Ele consegue, se ele entender, se eu ajudá-lo a entender o enunciado da questão, ele consegue fazer sozinho? E quais são os recursos de ensino que podem promover o acesso à aprendizagem efetiva? Então, a gente precisa pensar nessas estratégias para que eu chegue no meu objetivo, ok? Dainês, em 2009, ele ressalta que a maturação física e cognitiva das crianças com deficiência poderá ocorrer apenas com base em experiências socioculturais significativas que devem ser propiciadas pelo contexto no qual esses indivíduos se encontram. Então, sendo um processo mediado por excelência. Então, segundo essa premissa, a inclusão escolar
ocorrerá à medida que for viabilizada a inserção e a participação ativa da pessoa com deficiência no meio social, no qual ela se encontra, garantindo o seu acesso aos bens culturais da sociedade. E aí, olha, preste atenção, ele precisa estar no meio social e também precisa estar com seus pais. Não adianta pegar uma pessoa com deficiência intelectual que está aí com 14 anos e colocar numa turma de crianças com 6 anos. Não pode. As coisas não vão bater. Então, ele precisa estar com os pares dele, adolescente, porque o corpo dele está mudando, está em transição também. Então, ele já vai começar a ver coisas de adolescentes. Então, por que eu vou colocar lá numa turma de crianças de 6 anos? Porque ele não é alfabetizado? Então, que meios, que metodologias eu vou utilizar para que esse meu aluno com deficiência intelectual, que tem 14 anos, possa ser também alfabetizado como as outras? Então, a gente precisa entender bem essa questão, tá bom? A maturação, ela é importante, maturação física, cognitiva, eles demoram um pouquinho mais a amadurecer alguns processos mentais. Por isso que a gente também tem que demorar um pouquinho mais, procurar mecanismos diferentes para alcançar aquele objetivo. A superação de quadros biológicos, né, eu coloquei isso aí para que nós entendermos melhor. Então, a superação de quadros biológicos deficitários, que é próprio, né, da pessoa com deficiência, passa pelo investimento em condições favoráveis, afastando as dificuldades próprias. Essa situação para segundo plano e suplantando-as por práticas sociais significativas. O ensino oferecido aos alunos com deficiência deve considerar o desenvolvimento atípico apresentado por esses indivíduos, buscando identificar os aspectos sobre os quais qualquer iniciativa sistematizada de trabalho que tem o objetivo de possibilitar o progresso cognitivo dessas crianças, de forma a alcançar os objetivos pretendidos. Deu para entender, né? Então, nós precisamos trabalhar, investir, porque ele já tem um quadro deficitário. Então, eu não posso me acomodar com isso, mas buscando soluções, buscando inovações para eles que nós vamos conseguir vencer ou suplantar essas barreiras. Vygotsky, em 1927, ele disse assim, ó, ele ressalta, que o progresso cognitivo ele é determinado pela assimilação das ferramentas historicamente elaboradas pela humanidade, o que só pode ocorrer através de iniciativas sistematizadas de aprendizagem, devem ser encampadas em qualquer proposta educativa. Então, nesse contexto, a educação precisa se orientar pelos objetivos finais por ela perseguidos, buscando atrelar sentido social a essas metas e metodologia empregada durante esse processo. Então, qual é o meu objetivo com aquele aluno com deficiência intelectual? Às vezes, nós temos aí 3, 4 objetivos para uma criança típica, mas e para ele, o que é específico? Nós vamos pegar crianças com deficiência intelectual que nem aprenderam a sentar ainda. E se ele não sabe sentar numa cadeira para trabalhar com os outros, para fazer uma atividade imediata, o que eu vou conseguir com ele? Nada. Então, o que é o meu objetivo primeiro para aquela criança? Ensiná-lo a sentar. Então, é bem específico para ele. Ele vai aprender a sentar. E agora, depois desse processo, qual é a próxima etapa? Muitas crianças nossas têm a dificuldade do desenvolvimento motor fino, né? A pega do lápis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimular essa parte do desenvolvimento motor. E vou trabalhando ali, paulatinamente, de uma forma crescente, partindo sempre do mais simples para o mais complexo. Adaptação e flexibilização do currículo. Olha, isso é uma lei que existe, então toda criança com deficiência, ele tem direito à adaptação e flexibilização do currículo, tá bom? E aí, olha, segundo o dicionário Hawaii, ele diz que adaptar significa tornar apto, adequar, tornar-se mais apto a fazer algo. E o que é flexibilizar? Tornar-se flexível, fácil de manejar, maleável, dócil, suave, submisso, elástico. Então, pensando nesses conceitos, pense aí nesse seu currículo, né? Vamos pensar no currículo dessa criança para essa série. Então, vamos tentar adaptar, se tornar apto, adequar para aquela idade, para aquele contexto, para aquela situação, né? Tornar maleável, suave,
algo que aquela criança possa aprender com facilidade. Então, adaptar e flexibilizar é um caminho para que as pessoas com deficiência intelectual se apropriem dos conhecimentos escolares e se sintam participantes do ensino e da aprendizagem. Olha, e às vezes, né, na minha trajetória, a gente escuta umas coisas assim altamente preconceituosas, né? Por que adaptar? Por que flexibilizar se ele não pode estar aqui? Olha, todos nós somos diferentes. Nós aprendemos de forma diferente. Cada um de nós tem uma especificidade. Alguns de nós, de vocês que estão aqui assistindo a minha aula agora, talvez estejam aprendendo bem só me escutando. Outros precisam estar bem de olho, vendo os slides, lendo os slides. Talvez uma ou outra precise estar fazendo alguma coisa para compreender verdadeiramente o que eu estou falando. Mas nós temos formas diversas de aprender. E as nossas crianças também. E aí, no contexto deles, eles já têm a parte cognitiva deles, em muitos casos, é comprometida. Então, eu tenho que estimular. E aí, a gente vai chegar nessa partezinha daqui a pouco. Né? O termo adaptação curricular é como um instrumento que pode e deve tratar de avançar no desenvolvimento geral de cada pessoa, especialmente dos estudantes com deficiência intelectual. Então, é um instrumento e é, né, olhando assim para algo mais palpável, é um documento mesmo, onde você tem a flexibilidade, de organizar os conteúdos e de oferecer aquilo que o aluno está precisando naquele momento, né? Então, o conceito de flexibilização curricular, ele está relacionado a dois princípios constituintes das políticas educacionais. O primeiro é a defesa de que os currículos sejam adaptados aos estudantes e às suas necessidades de aprendizagem. Nem toda criança vai precisar aprender algumas coisas. Certas coisas vai ser bem difícil para ela que ela não vai usar no contexto. Mas, assim, quando a gente fala de leitura, escrita, todos nós precisamos, e é isso que nós queremos para eles. Que, embora eles tenham dificuldades com alguns textos, mas que ele se aproprie, né, da alfabetização, das leituras mais básicas possíveis para o universo dele, né? Receitas e tirinhas, revista em quadrinhos. Então, aí a segunda questão, que é a defesa, né, o conceito de flexibilização, ele também está relacionado à defesa da necessidade de flexibilizar a organização e o funcionamento da escola para atender a demanda diversificada de estudantes. Então, quando eu penso de flexibilizar, eu estou olhando a partir do meu aluno lá na sala de aula, no contexto da sala de aula, já flexibilizar ali os conteúdos. Que conteúdo realmente é importante para ele? Digamos que pela divisão do livro tem um conteúdo que está lá no final, né, do ano, vamos dizer, para outubro, novembro, mas que eu posso pegar esse conteúdo e é mais significativo que ele seja inserido logo no primeiro bimestre do ano letivo. Então, flexibilizar, organizar, o que nós podemos fazer? Como podemos organizar essa tarefa para essa criança? Como podemos ajudar? Na resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, Conselho Nacional de Ensino e Câmara de Educação Básica, né? Número 2 de 2001, ele institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. E lá no artigo 8º, ele diz assim, ó, flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Ou seja, ele precisa estar na escola, ele precisa ter frequência na escola. E aí, ele começa lá no PPP, né, do Projeto Político Pedagógico da Escola. Já precisa ter essa cláusula, né, da flexibilização e adaptação do currículo para os meus alunos que têm deficiência intelectual. Ou uma outra deficiência, viu? Autismo, deficiência visual, auditiva. Então, e aí nós temos os parâmetros curriculares nacionais que falam das adaptações curriculares. E eles preconizam a atenção à diversidade da comunidade escolar e baseiam-se no pressuposto de que a realização de adaptações curriculares pode atender a necessidades particulares de aprendizagem dos alunos.
Então, considero que a atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levam em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos, mas também os interesses e as motivações dessa criança. Então, como que eu vou adaptar? Deixa eu dar só um exemplo. Por exemplo, digamos que eu tenho um aluno que gosta muito do Homem-Aranha. Na verdade, isso, às vezes, funciona muito para os meninos com autismo que têm um hiperfoco em alguma área. Mas para as crianças com deficiência intelectual também. Nós tínhamos um que ele gostava demais do pica-pau. Então, falei do Homem-Aranha, mas aí vou passar para o pica-pau, tá bom? Então, ele gostava demais do pica-pau. Tudo dele, ele era apaixonado pelo pica-pau. Imagina aí essa criança fazendo uma atividade que tem um pica-pau. Que tem um pica-pau ali pintadinho, bonitinho e tal, ou que seja um pica-pau para ele pintar, ou que tenha a ver quais são as cores desse pica-pau, e quantos pica-paus eu tenho ali inseridos ali naquela imagem, que situações, problemas eu posso fazer inserindo esse personagem. Ó, vou só perguntar que você já sei qual é a resposta, mas é mais interessante para ele? Com certeza. Vai ser muito legal para ele estar num contexto de coisas que ele gosta, vendo coisas do que se você colocar um texto ali que não tem nada a ver, que o pobrezinho fique ali voando sem entender nem o que é. Às vezes você coloca até nomes que a criança nunca viu, alimentos que a criança nunca provou, que ela nunca teve esse contato. Então, a gente precisa pensar nisso, né? No interesse da criança, a motivação. Então, as adaptações curriculares são os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares para responder às necessidades de cada aluno e, assim, favorecer as condições que eles são necessárias para que se efetive o máximo possível de aprendizagem. Entenderam? Então, que ajustes significativos eu preciso fazer para alcançar meu aluno? Como eu posso melhorar a vida dele? Entende? Então, para a redução das barreiras de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual, são indicados pela literatura os trabalhos em equipe, com objetivos comuns para apoiar os professores do ensino comum na elaboração de estratégias pedagógicas que auxiliem na inclusão escolar desses estudantes. Então, deve haver uma parceria entre o AEE e a escola regular. Precisam aí conversar e andarem juntos. Porque assim, olha, presta atenção, essa criança ela vai ter uma escola regular, tem um AE e tem uma equipe multiprofissional de atendimento, né? Talvez algumas tenham psicólogo, fono, fisioterapeuta, outros só têm um psicólogo, outros têm só o fono, e por aí vai. Mas é importante que essas três instâncias se unam para ajudar essa criança a desenvolver, porque o nosso foco não é a professora Francisca aparecer, a professora lá da escola regular aparecer, ou o psicólogo, não. O nosso objetivo é fazer nosso aluno aparecer, no sentido de crescer, ele é o foco, não é o meu trabalho em si, mas o foco para quem eu trabalho. E aí nós precisamos trabalhar junto com esse objetivo, de ajudar nossos meninos e meninas a se desenvolver. Então, cabe ao professor, a partir das diretrizes básicas dos conteúdos a serem ensinados para a turma, analisar o que seria adequado ao estudante e, conforme a necessidade, realizar a organização da sequência de conteúdos e controlar o tempo necessário para a realização das atividades escolares. E aí, às vezes, Mineiro foi que disse isso, né, citado por Galvani e Mendes, mas, às vezes, por exemplo, eu vou precisar de um tempo maior para trabalhar determinados conteúdos. E qual o problema? Por que demorar um pouco mais com aquela criança, se para ele vai ser melhor, vai ser mais significativo, vai acontecer uma aprendizagem efetiva. Então, não há problema da gente organizar essas diretrizes de tal forma, de tal modo, que eu preciso de um pouco mais de tempo para trabalhar meu aluno com deficiência intelectual, ok? Então, aqui eu trouxe só um exemplo, está num dos livros da referencial teórico, aqui foi uma adaptação minha, eu só peguei os conceitos, tá bom? Eu não peguei os objetivos, eu só peguei os conceitos. E aqui, olha,
o que está previsto para a série, né, para o ciclo ali. Então, no primeiro bimestre, o que ele vai fazer, o que é previsto para todos os alunos da sala. Aí ele colocou revisão dos conteúdos da série anterior, alfabeto, construção de frases e textos, pronomes pessoais e letra cursiva, comunicação através da linguagem escrita e falada, ampliação do vocabulário masculino e feminino, singular e plural, e os pronomes demonstrativos. E aí, quais foram as modificações necessárias para a Aninha, uma criança com deficiência intelectual? O que ele colocou para o primeiro bimestre? Relembrar o alfabeto, construção de palavras e frases simples, comunicação por meio da linguagem escrita, né, palavras e desenhos, e falada, ampliação do vocabulário, masculino e feminino oralmente, singular e plural oralmente. Lembrando que essa criança aí, de primeiro ano, ela está num processo de aprendizagem. Aliás, perdão, eu acho que isso aí é de segundo ano. Mas ela está num processo. E ela não está pareada no mesmo nível dos outros. Mas vocês viram ali que há pequenas modificações para atender especificamente essa criança com deficiência intelectual. Então, e o que é o AEE? Vocês vão atuar, nós estamos estudando para atuar nas salas de AE, de atendimento educacional especializado. Então, o AE, ele é um serviço da educação especial. E que vai fazer o quê? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que vão eliminar barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, o AE, ele complementa, no caso das crianças com deficiência intelectual, ou suplementa, no caso das crianças que têm altas habilidades. Então, a formação do aluno com vistas a quê? A autonomia, independência na escola e fora dela. Então, você vai trabalhar para que essa criança ganhe autonomia em vários aspectos, da vida diária, no processo de aprendizagem dela. Então, nós, professores de AE, também sou professora de AE, a gente tem que pensar nisso, né? Então, muitas vezes a gente vai criar um jogo, vai criar recursos, vai fazer, criar um instrumental para ajudar nossos meninos e meninas a desenvolver o potencial que eles têm para desenvolver, tá bom? E nessa parceria nossa com a escola regular, nós também vamos ajudar nesse contexto aí dessa criança precisa. Então, eu vou identificar, vou elaborar e organizar esses recursos pedagógicos. Para quê? Qual o objetivo? O que ele está precisando? O que é necessário? Entendeu? Então, a lei do AE é a 6571, de 17 de setembro de 2008. Né? Ele vai dispor sobre atendimento educacional especializado e regulamenta o parágrafo único do artigo 60 da LDB 9394, de 96, e acrescenta o dispositivo do decreto 6253, que é o decreto do Fundeb, né, que são os recursos. Então, o trabalho do professor de AE, ele consiste em 3 questões básicas. É a gestão dos processos de aprendizagem, né, eu vou observar como o meu aluno está aprendendo, o que eu posso fazer, que recursos eu posso estar utilizando. Então, eu vou observar a avaliação desse processo, né? Nós trabalhamos na aula passada a questão um pouco da avaliação. A avaliação das crianças com deficiência intelectual, ela é processual. É importante até que se faça o teste de leitura e escrita a cada 2 meses, para ver o que foi que ampliou, que elementos eu posso estar adicionando. E lembrando sempre que quem é o parâmetro para a minha avaliação? É a própria criança. Por exemplo, então eu tinha um aluno que não sentava, e agora ele senta. Então, quem está evoluindo? Ele. Então, ele é meu parâmetro. Eu não posso colocar um outro parâmetro. O parâmetro é a própria criança, para a qual eu estou trabalhando, né? E aí, o acompanhamento. Fazer esse acompanhamento dessa criança em todo o processo. Então, vamos lá. Então, a gestão dos processos de aprendizagem, eles consistem em 2 coisas básicas, né? Organização de situação de aprendizagem, objetivando eliminar as barreiras que dificultam a aquisição de conteúdos. Por exemplo, uma criança surda, né? Um aluno surdo, cego, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com altas habilidades, uma criança com uma deficiência intelectual. Então,
que situações de aprendizagem eu vou utilizar para que ele aprenda? Que barreiras eu vou eliminar que estão dificultando esse processo? E aí, na questão da gestão também, a gente vai ter a interlocução, quer dizer, uma conversa com o professor da escola regular, buscando informações sobre a frequência, a permanência, a participação do aluno na sala de aula, como que nós podemos ajudar. O professor de AE precisa fazer isso. Às vezes, nós fazíamos isso muito antes da pandemia. A pandemia veio e aí fechou, foi um caso sério, né? Hoje a gente está com isso muito limitado ainda, por várias questões, né? Às vezes a dificuldade de chegar até a escola, mas nós temos internet, temos WhatsApp, onde a gente pode ter um telefone, a gente faz uma ligação, conversa com o professor, o que está acontecendo, e dá umas ideias lá, manda alguma coisa por e-mail. Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor nesse aspecto, tá bom? Então, esses são aliás, questão da gestão. E aí, o professor de AE, ele precisa, né, nós já falamos isso um pouquinho na aula passada, conhecer o aluno e as particularidades dele, saber as características, os vínculos, as preferências, organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do estudante, produzir materiais didáticos e pedagógicos, atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as especificidades cognitivas desse aluno, ok? E o trabalho do professor voltado para a DI, como seria? E aí, nessa questão, como nós vamos fazer? Existem ações específicas sobre os mecanismos da aprendizagem. Porque nós aprendemos quando esses mecanismos, eles estão ok. Então, a gente vai ter muita criança com deficiência intelectual que tem problema na atenção. Nós temos muitas delas que até têm o TDAH, que além da dificuldade da atenção, ainda tem a hiperatividade. Nós temos, viu? Tem dificuldade na percepção, tem dificuldade na memória, na linguagem, no pensamento, na metacognição. A metacognição é o saber que eu sei. Eu posso explicar para vocês um processo, como foi que eu fiz, o que foi que eu usei. Então, essa é a metacognição. A resolução de problemas, a transferência. Por exemplo, na sala de aula, a professora ensinou que o lixo coloca no lixo. Ok, então na sala de aula todo mundo já sabe. Então, ele é capaz de transferir esse conhecimento quando ele estiver em casa, quando ele estiver no meio da rua, que alguém der uma balinha para ele, um picolé, ele pega essa embalagem e sabe procurar uma lixeira e colocar dentro, transferiu esse conhecimento. Então, e dentre outros, aqui são alguns processos cognitivos, tem muito mais, né? E observar e acompanhar o desenvolvimento desses alunos. Esse é o nosso trabalho enquanto professores de AEE. E os pré-requisitos para conhecer o aluno. Entrevistar os pais, conhecer melhor sobre as preferências dele, a alimentação, os brinquedos, os filmes que ele gosta, os lugares que ele frequenta. Saber se o aluno reconhece o esquema corporal, porque isso é importantíssimo, a gente já trabalhou um pouquinho sobre avaliação. Uma criança que não se reconhece ainda, não adianta você querer fazer com que ela aprenda letras e números se ela nem sabe que existe, se ela não reconhece o corpo dela, se ela nem reconhece o outro. E, infelizmente, por conta da deficiência, muitos pais, né, quando a criança ainda é bem pequenininha, eles ignoram esse potencial de aprendizagem da criança e não ensinam essas questões básicas, né? Eu já peguei crianças com 10, 12 anos que não sabia nem onde estava a cabeça, o pé e tal, para que servia. Então, é muito complicado. A gente precisa ter isso muito em mente, não esqueçam disso. Então, eu preciso saber se essa criança já tem esse domínio de esquema corporal, porque a referência é ela mesma, é o nome dela, é a casa dela, a família dela, a escola dela, os amigos dela. Então, quando ela for trabalhar conceitos de matemática, que está perto dela, longe. Então, o corpo da criança é o nosso primeiro, o nosso corpo é o nosso primeiro parâmetro. Análise da casa, ela sabe o que eu faço dentro do quarto, ela sabe o que eu uso na cozinha, e nos diversos espaços da casa, ela sabe como que é a minha sala de aula, onde é que ela senta, que ela não vai chegar todo dia sentar num lugar diferente, que ela não pode ficar brigando na sala de aula, que na sala tem um cantinho ali para história, que tem um cantinho ali para um brinquedo e tal. Então, conhecer também o nível de comunicação da criança. Ela é verbal,
muitos DAOs, né, principalmente os DAOs, eles têm um comprometimento muito grande na linguagem, no sentido de falar de forma compreensível, que eu entenda. Então, às vezes, você tem que pegar os ganchos, né? Eu atendi uma aluna com síndrome de Down que justamente tinha essa questão, né? Ela não falava de forma compreensível. Então, eu perguntava para a mãe dela, quem é que ela vai para onde? Para a casa da pessoa lá? Ah, era a casa da dona Cristina. É uma vizinha, ela gosta da dona Cristina e tal, tal, tal. E aí fui pegando esses contextos, né? Do que ela gosta de brincar? Ela gosta de brincar de boneca. Então, quando ela chegava, aí ela falava do jeito dela o nome da dona Cristina, que eu já aprendi a entender. Tu tá falando da dona Cristina? E aí ela, né? Assentia que estava assim, que a dona Cristina era boa e tal. E tu foi para casa dela fazer o quê? Então, ali eu comecei a ajudar a criança nessa questão da linguagem, mas também compreender o que ela estava falando. Então, eu conseguia me comunicar com ela. A gente conversava de bonecas, né? Eu falava das bonecas, falava quando estava chateada, e eu conseguia compreender. Não me pergunte como era, não. Mas, assim, a partir mesmo desse próprio conhecimento que eu aprendi dela, né? Que eu aprendi, que eu cresci com ela, e a gente cresce, né? Nesse sentido, assim, de aprender com a criança. Que, para mim, era fantástico, né? Não tinha nenhum problema quanto a isso, a gente conseguia conversar mesmo, dentro das especificidades próprias daquela criança, né? Então, a gente também precisa avaliar os processos de aprendizagem. Por exemplo, já falei do esquema corporal, né? Aí, conhecimento de cor, ela conhece as cores, as primárias, as secundárias, conhece letras, conhece números. Qual o nível de escrita dela? Ela está lá nas caratujas, está no pré-silábico. Como é que está o funcionamento cognitivo dela? Como está a atenção dela, a memória? Como é a expressão oral e escrita dela? Como é que está funcionando aí o raciocínio lógico, matemático? Como é o desenvolvimento afetivo e social? Uma criança que vive sempre zangada, sempre de mau humor, é aquela criança muito afetiva, que gosta de abraço e tal. Como são feitas as interações sociais dela? Ela é de difícil interação? Ela interage bem? Como é o desenvolvimento motor dessa criança? Então, essas questões são bem básicas e nós precisamos estar atentos para essas questões, tá bom? E aí, depois que a gente traça o perfil dessa criança com deficiência intelectual, é que eu vou elaborar o plano de AE, que vai ter lá as mesmas coisas que eu tenho em qualquer outro plano. O que eu quero dessa criança? No desenvolvimento cognitivo. Eu quero que ela melhore a atenção, eu quero que ela memória a memória dela está muito comprometida, eu vou trabalhar. Então, o que você quer? Porque é isso que o AE vai fazer. E nesse aspecto eu vou estimulando de várias formas. É uma criança que esquece com frequência das letras do alfabeto, então eu vou estimular, vou fazer jogos que vão estimular o desenvolvimento dessa memória com aquilo que eu preciso que ela memorize, que são as letras. Eu trouxe algumas coisas aqui, vou já mostrar para vocês, espera aí. Então, as atividades, elas devem propor aprendizagem de conceitos, aprendizagem que estimule a leitura e escrita, atividades que possibilitem o entendimento e a ampliação do vocabulário, situações vivenciais que possibilitem a organização do pensamento fundamentadas em situações problemas, realização de jogos que demandam desafios e que implicam o uso de estratégias cognitivas. Tem uma atividade que eu não trouxe para mostrar para vocês como um exemplo, mas nessa estratégia BI, né, situações vivenciais que possibilitem a organização do pensamento fundamentada em situações problemas. Por exemplo, uma vez eu peguei uma atividade que eu coloquei uma criança, uma figurinha pequenininha de um menininho em cima do sofá, ele estava em cima do sofá, e embaixo tinha um sapo, ali pertinho do sofá. E aí eu disse para eles, olha, perguntei se eles já tinham deparado com o sapo, e aí eu perguntei para eles, olha, se fosse você, esse menininho bem aqui, ó, eu trabalhando uma série de conceitos com ele, o que você faria para sair dessa situação bem aqui? Aí ele disse, gritar, tia. Aí ia gritar. Para que você ia gritar? E aí, as respostas foram, né, de cada um foram bem diversas, criativas. Teve um que disse que ia criar uma ponte, queria passar por cima do sapo e sair do outro lado. Não sei como era essa ponte dele, mas na cabeça dele tinha possibilidade. Então, a questão ali não é o que é certo e o que é errado, mas a forma como a criatividade dele vai se desenvolver para que ele crie uma situação, para que ele crie uma solução para o problema. Então, ali eu estou desenvolvendo
uma série de estratégias cognitivas nele. Outra vez, eu coloquei uma menininha que é como se ela tivesse derramado suco na sala. Aí eu perguntei para eles, vamos imaginar, onde essa menina está? E eles tinham que dizer. Eles disseram, alguns disseram que estava no shopping, outros disseram que estava na escola. Aí eu perguntei o que aconteceu. Uma delas disse assim, nunca esqueço da resposta, suco derramou. Muito bem, o suco derramou. E agora, o que ela vai fazer? Tia, fala assim, tia, lavar, tia. Ah, mulher, olha aí uma solução. Aí, tipo assim, ela estava em casa, então ela tirar a roupa, ia lavar, ia vestir uma outra. Mas cada um teve uma solução diferente. E isso é muito bom. Eu amo trabalhar com atividades desse jeito. Tá certo? E isso tudo propicia aquilo que nós queremos, né? O nosso foco aqui é pensar na alfabetização deles, mas para eu chegar na alfabetização, eu preciso pensar nos aspectos cognitivos. Então, e o acompanhamento dessa criança consiste no desenvolvimento de ações que visam o progresso no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como sua melhor interação no espaço escolar. Também o acompanhamento, ele consiste em articular, né, na articulação do professor de AE com os outros profissionais que possam dar suporte às necessidades específicas desses alunos, né. Aí, no caso, eu já tinha até falado, né, é o professor da escola regular, é o psicólogo, é o fono, é o fisioterapeuta, e na elaboração do próprio plano de AE. Onde eu trabalho, a gente tem equipe multiprofissional. Olha só como eu fiz, né? Tinha uma aluna, ela só sentava, chegava, a menina com síndrome de Down, já mocinha, mas chegava e sentava toda torta. E aquilo ali era meio desconfortável para ela e para mim também. Ela nunca sentava, né, direitinho, não era legal. E aí, adolescente, né? Já estava vendo os meninos. Eu lembrei do fisioterapeuta, que era um rapaz, né? Na linguagem dela era um gatinho. Eu disse, já sei como é que eu vou fazer. E aí eu pedi o fisioterapeuta para dar uma passadinha lá na minha sala, que eu já combinava com ele. Então, no horário dela, ele chegava lá. E aí eu disse, bom dia, boazão, mas você vem me visitar hoje, entre. Ixi, ela ficava toda acesa, né? Toda assanhada, assim. Aí eu disse, olha, você aproveita, olha bem aqui para essa menina, olha o jeito que ela está sentada toda torta. Aí ele ia, posturava a criança, ajeitava, e aí ela ficava toda posturada, começou a aprender com ele, porque a minha fala não adiantava muito não, mas quando ele passou a vir, ela passou a sentar, né, posturadinha, né? E aí toda vez que ela começava a ficar, opa, olha o fulano de tal, ele é mesmo. Aí ela mesma se ajeitava e sentava direitinho. Então, essas questões, assim, a gente precisa muito do apoio de todos os profissionais. Nesse aspecto, a gente vai crescer. Lembrando sempre que o foco não sou eu, o foco é a minha criança. Então, são coisas básicas que eu queria falar para vocês. E aí, ó, o AE, ele se baseia na afetividade. A gente precisa gostar do que faz. A gente precisa gostar das crianças. A gente precisa ter compromisso, respeito, empatia e responsabilidade. Porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Não é brincar. Não é você pensar assim, aquele menininho que nem vão dar notícia de nada, eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Não faça isso, não. Porque as crianças, muitas pessoas se enganam, pensam que eles não observam. E eles observam, sim, eles sabem. Quando o professor está ali só fazendo de conta. Que eu já tive crianças com deficiência intelectual, sim, séria, e dizer para mim, vou mais para a escola, não. Por que você não vai para a escola? Aquela professora nem me vê, não me dá tarefa, não sei o que, engraçado o jeitinho de falar. E disse, olha só, ele me reconhece. Então, ele sabe, vou para a escola fazer o quê mesmo? Que ninguém olha para ele, que ninguém dá o devido valor para ele. E no AE também não é diferente, não. Eles sabem. E eles já aconteceu casos de crianças irem até a direção e pedir para trocar de professor, pra vocês terem noção da coisa. Eles fazem isso, eles notam que, tipo assim, a tia, né, por algum problema de saúde, falta demais, às vezes as colegas passam por situações, nós passamos, e aí eles não ficam calados, não, eles falam mesmo. Se eles sentem que a pessoa não gosta muito deles, ou que eles também não, eles implicam do mesmo jeito, né? E é importante a gente também ter empatia por esse criança, colocar no lugar dele. Puxa vida, eu não sou ele, eu não tenho a deficiência que ele tem, eu não tenho nenhum filho que tem essa deficiência. Então, tentar ver o mundo a partir dele, né? Ver o que pode ser melhorado para a vida dele. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, né? Então, gente, sempre trabalha com alfabeto móvel. Sempre. Eu trouxe aqui
eu tenho esse amarelinho aí, ainda hoje carrego comigo, e tenho esse aqui também que eu trouxe. Por exemplo, você vai começar a trabalhar, eu sempre trabalho muito com autodidata. Então, quando eu falo para criança, eu tenho muitas crianças que não sabem, eles já estão começando a aprender o som das letras. E é importante que ele faça. Assim, eu não trabalho com erro. Ah, professora, mas se ela ensina disso tudo, mas é esse o objetivo. Preste atenção, ó, se eu tenho uma criança com deficiência intelectual e ele aprende errado, e aí ele vai continuar fazendo errado, quando você for corrigir isso aqui, vai dar um caminho muito mais longo. Por que eu não ensino logo certo? Qual o problema de ensinar certo? Então, eu trabalho assim, por exemplo, se eu vou falar a palavra bola, eu começo a dizer para ele, olha, aqui eu tenho, então eu coloquei fora de ordem, né? Mas eu tenho o som do A, som do E, do I, do O e do U. Né? Eu tenho o som de todo, do U aqui. Então, eu tenho o som das letras. Toda vez que a tia falar uma palavra, ela vai ter o som, numa sílaba, vai ter o som de alguma dessas letras. E aí eu converso com ele. Por exemplo, se a tia diz bó, e aí eu vou dando umas ideias para vocês. Para eu mostrar as 5 letras, é meio confuso para ele, porque ainda está desenvolvendo. Então, o que eu faço? Ó, eu tenho 2 opções. Cadê o som do bó? Bó. É mais fácil dele me mostrar o ó. E aí, o que eu faço? Festa. Uhul, acertou, bate aqui. Fica como você é inteligente. E aí, porque ele vai estar tendo estímulo para conseguir mais, para acertar mais. E o lá, então, ó, o bó, mas está faltando uma letrinha no bó. Aí eu pego lá, né, que eu achei o bi, tem as sílabas também, eu pego aqui, ó, o B e o O, então eu tenho o bó. Olha só como é o bó. Então vamos escrever o B e o O. Essa criança que ainda não conhece as letras, ele vai estar desenvolvendo a escrita do B e do O, dentro de um processo gradativo e simples. Eu não vou estar lá, babebi, bobu, não sei o quê. Não, bó, como é o bó? Bó de bola, letra B. E aí vou trabalhando em vários contextos, sou desse B, junto com as outras letras. Então, quando terminar a tarefa, ele escreveu todas as letras. Ele desenvolveu a parte da motora fina, né, a escrita das letras, o reconhecimento das letras. E aí ele terminou, escreveu todas as palavras. Tá certo? Tá. Mas a tarefa é dele. Eu não tenho que chegar lá e riscar uma tarefa de uma criança. E ter esse prazer de riscar a tarefa dele todinho, dizendo que ele não sabe escrever. Porque eu estou aqui fazendo o quê? Não é para ensinar? Entendeu? E o lá, como é o lá? Então, vamos lá. E aí, pego lá o A com outra letra. E aí, qual é o som do A? Bora lá. E aí, isso às vezes eu faço com 4, 5 palavras no máximo, porque vai demandar tempo, porque eu não vou dar resposta pronta, mas eu vou instigar a criança a pensar e me dar uma resposta, porque eu estou dando um modelo para ele. Aí depois eu digo lá, o L e o A, muito bem. E aí, quando terminou a tarefa, muito bem, parabéns, você escreveu todas as palavras corretamente. O orgulho que essa criança sente, vocês estão fora da alegria que a gente sente, dele perceber isso. Poxa, eu consegui, o próprio você é inteligente. Então, ele sai ali imaginando, estou aprendendo, então, eu sei escrever o nome bola, né? Nem que seja copiando, mas... E dali a pouco, muitos vão conhecendo as letras. Eu trabalhava com um menino Down, e ele tinha, além do Down, realmente tinha TDAH, ele era bem hiperativo. E, no caso dele, ele tinha um problema cardíaco, e o pai dele tinha muito medo dele fazer uma atividade esportiva. Então, não tinha como gastar muita energia. Então, durante o atendimento dele, ele batia a perna, ele batia o cotovelo na mesinha, e assim, era o tempo todo se movimentando, o tempo todo se movimentando. E eu usava esse alfabeto móvel aí que vocês estão vendo na tela, e aí eu montava todas as palavras com ele. E dali a pouco, ele começou a aprender as letras. E a gente chegou no estágio que eu não precisei mais usar o alfabeto móvel. Todas as palavras que eu ia escrever, ele mudou de nível, né, claro. Por exemplo, o bola, ele já botava o O e o A. O O e o A. Já aprendeu bem todo o som da letra dele. Mas eu não precisava mais, eu só dizia assim, ei, tem o bola, cadê o B? Esqueceu o B. Rapaz, não esquece não, brincava, né? E aí ele botava, eu não precisava mais mostrar o B, porque ele já sabia qual era o B. De tanto a gente trabalhar nessa construção, que ele já sabia todas as letras. O nome dele, ele aprendeu dessa forma também. Então, ele já escreveu seu nome, ele escrevia todas as letras sem faltar nenhuma, porque nós fomos construindo essa questão. Então, eu tenho, alfabetos, as sílabas para formar palavras,
todas plastificadas, porque a gente faz um material para durar. A gente também tem criança que tem muita celorreia, né? Celorreia, baba. Então, aqui você pode limpar facilmente com álcool, passou um álcoolzinho, tá tudo ok, vamos para frente, vamos trabalhar. Aqui é um outro alfabeto móvel também, nesse mesmo formato aqui. Geralmente eu gosto de trabalhar com 6 de cada vogal, né? 6 letras de cada vogal, 6 O, 6 As, 4 ou 5 consoantes, que é para montar palavras diversas. Banana, né? São 3 As e tal. Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, o alfabeto móvel não pode faltar de jeito nenhum. Eu tenho outras coisas que eu gosto muito de usar. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas a gente tinha a lousa mágica, né? Agora a gente tem um tablet mágico. É igual um tablet, né? Fininho. Então, eu escrevo, ele escreve também. E aí, o mais legal é na hora de apagar, que você vai clicar aqui e já apagou. Então, muitas vezes eu peço para eles escreverem aqui, ó. Que letra é essa? Ou que eles escrevem, porque eles gostam por conta das cores, é algo diferente, né? Criança gosta de coisas diferentes. Então, eu gosto muito de utilizar a lousa, né, o tablet mágico, para que eles escrevam. Ele tem uma bateriazinha aqui, que a gente compra, pode desligar ele aqui atrás, para não ficar gastando a bateria. Então, é bem prático, bem legal. A canetinha aqui. Olha só, deixa eu ver, eu vou estar utilizando aqui. Ó, esse jogo aqui foi um jogo que eu fiz. Qual é o nosso contexto? Vocês já vão entender ali que é um contexto de circo. Então, qual criança que não gosta de circo? A maioria gosta de circo. Então, nós fizemos um projeto que era sobre o circo. Né? Uma história toda, tinha todos os personagens do circo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um jogo da memória com os personagens do circo. Olha o que eu usei, aqueles cartões de telefônicos antigos, né? Que antes nós usávamos demais, então muita gente descartava e eu pegava tudo ali, né? Olha, esse jogo, ele tem algo errado. E eu vou dizer para vocês o que era. Nesse contexto que eu fiz esse jogo, eu não sabia do fundo, a importância do fundo. Então, esse fundo, quando você olha para essas figuras, chama atenção o fundo, o amarelo. Você precisa se concentrar na figura e no nome. Então, depois eu aprendi, quando a gente vai fazer jogo, a gente tem que ter um fundo neutro, branco ou preto. Então, o ideal aqui é que fossem fundos pretos, para não chamar atenção para o fundo, mas a chamar atenção para a figura que eu quero que fique gravada na mente da criança. Então, aqui eu tenho, eu tenho o personagem do circo com seu respectivo nome. Eu poderia fazer também só o personagem, para aqueles meninos mais, só com o nome, né, o nome do artista, e em outro lugar onde ele fosse fazer os pareamentos de figura-nome. No caso aqui, as crianças estavam ainda no começo, e aí eu coloquei todos os nomes, as peças eram iguais, então eles tinham que achar os pares, tá certo? Os pares. Então, tá aqui, ó, palhaços, né? Palhaços. Tem uma só de palhaço. Então, a gente tinha que ver todos os personagens do circo que a gente estava estudando sobre eles. Esse aqui também foi eu que fiz, né? Vocês veem aqui uma caixa, eu dividi aqui com papelão. Olha aí, você já vê o fundo preto, o que se destaca? As cores daqui, ó. Aí eu colei pedacinhos de papel cartão, color 7. Esses vidrinhos, eu tinha muito deles, que era de medicação. Pintei os vidrinhos, e aí eu pedi para eles parearem, né? O amarelo no amarelo, o vermelho no vermelho. Esse jogo aqui, ele existe, com cubinhos, onde você pode pedir para as crianças fazer pareamento, contar. Ele é bem interessante, eu gosto muito dele. Aqui eu estou trabalhando a memória, só que aqui é uma memória diferente. Olha, eu tenho uns 20 pares. Posso fazer do método tradicional, né? Virando as figuras, desvirando, procurando os pares, e posso fazer aqui. Como eu trabalho com crianças com deficiência intelectual, eu vou começar, por exemplo, com 2 figuras. Eu posso colocar 2 figuras e dou 3 ou 4 para ela, para ela lembrar quais são as 2 que eu dei, entendeu? Eu não vou dar todas as figuras, de acordo com a quantidade de figuras que eu der, que eu mostrar para elas, é a quantidade, boto uma ou 2 a mais, para que eu consiga fazer com que ele pareie. Por exemplo, ó, para vocês entenderem melhor. Se eu for usar aqui, ó, digamos que esse menino já está bem evoluído, eu vou usar essas 6 figuras aqui, né?
lâmpada, nessa ordem. Lâmpada, nuvem, com sol, a cadeira, o guarda-chuva, essa estrela e a bola. Então, eu vou dar essas figuras acrescidas de mais 2 figuras para ele parear e colocar aqui, ó, na mesma ordem que eu dei aqui. Então, mas assim, você pode começar de 2 figuras, vai aumentando para 3 ou 4, vai aumentando gradativamente até você conseguir encher toda a cartela. Tá bom? Esse é um jogo de memória que eu gosto muito dele. Esse aqui também foi produzido por mim. Eu quebra-cabeça, vocês estão vendo aí. Esse aqui é feito com caixa de creme dental. Então, dentro dele eu coloquei papel para dar um pezinho a mais. Achei uma figura que encaixava exatamente nas 5 caixas. Recortei, né, o tema circo, colei, né, pintei, colei isso aqui individualmente e depois eles montavam. Todas elas são plastificadas, todas essas caixas aí. Aqui eu fiz um outro jogo, né, para eles descobrirem as diferenças. Existem diferenças dessa figura, eu peguei a mesma figura do quebra-cabeça, lembra ali? Só que aqui eu fui apagando alguns, ó, apaguei as bolas aqui, tem algumas diferenças. Aqui o palhaço, não sei o que estava faltando nele, nem lembro. Mas aqui parece que está faltando as flores aqui, ó, estão faltando as flores. E tinha outras coisas faltando aqui, porque um cobriu o outro. Então, o mesmo tema. Por quê? Porque aqui eu vou estimular minhas crianças a pensar. O que está faltando aqui nesse? Porque essas questões aqui, ó, a percepção delas, a atenção, elas vão influenciar lá na leitura e na escrita. Aqui, uma outra atividade que eu também fiz a partir do circo. Olha só, aqui eu tenho 2 filas. E aí eu posso trabalhar o quê? Qual a maior fila? Onde tem mais crianças? Quem é que está vendendo aqui? E nessa daqui, são as mesmas pessoas? Então, quantos adultos tem em cada fila? O número é igual, a quantidade é igual. Entendeu? Então, quando eu pareio, quando eu comparo, eu estou desenvolvendo aspectos cognitivos importantes na deficiência intelectual. Não podia faltar esquema corporal aí com palhaço, né? Esse aqui também é muito fácil de fazer. Esse aqui também foi o que fiz, viu? Tampinhas de garrafas, furadas bem no meio, olha, as perninhas. Aqui é uma garrafinha de iogurte, cabecinha do palhaço que tem no comércio para vender, ou de boneca. E aqui tudo dentro tem um elástico, aquele elástico redondinho. E aí ele tá todo amarradinho aqui para dar essa mobilidade para o palhaço, ele mexer. Olha aqui, conceito matemático com circo. Aí tá aqui o circo grande e o circo pequeno. O que está atrás, o que está em cima, o que está dentro, o que está fora. Pode trabalhar o que está à direita, à esquerda. Então, tudo isso aqui é conceito matemático, a partir daquilo, né, do projeto que nós estamos trabalhando. Aqui mais uma dica de trabalhar esquema corporal, onde ele pode parear, né, as partes, a cabeça, o tronco, as pernas, os braços, e posso também vestir meu personagem. Aqui também foi o que fiz, é uma boneca peguei um isopor inteiro, né, foi feito o contorno de foi feito o contorno aí de uma criança, e nós vestimos a criança. Então, os cabelos nós construímos a partir, que era uma traquinha de ferro, e nós fizemos os cabelos, que o cabelo da menininha era grande mesmo, construímos o rosto, construímos a roupa, e ela tinha que vestir com alfinete, ó. Aí enfiava a roupinha no próprio, na roupa, colocava, depareava com as partes do corpinho dela, e colocava o alfinete para trabalhar. Isso aqui é um jogo lógico, né? Vocês estão vendo aqui, com cores, com dados. É um jogo simples, vocês estão vendo o material também. São 2 caixas de ovos. Uma já está recortada, olha aqui, ó, recortada. E é deparear, e eu gostava muito de trabalhar situações, problemas com eles, né? Imaginava sorvete de morango, sorvete de abacate, de babalu, de coco, e aí inventava lá qualquer coisa e fazia situações, problemas. Essa sequência de cores também é muito bom, gosto muito desse jogo. Olha, aqui eu tenho as bases e aqui eles vão parear. Lembrando sempre que a gente começa do mais simples para o mais complexo. Você pode colocar 2 bolas, né, para ele parear, só 2 cores, cobre o restante das 3 bolas
para ele parear. E depois a gente pode chegar na cartela com 12 cores. Tá aqui o caça-palavras. Lembrando de novo a questão do fundo, ó, sai muito à vista, você observa muito o amarelo. Se fosse preto, o que ia sair, que você ia prestar atenção mesmo, era nas cores. Então, o ideal é sempre pensar nesse jogo aqui, o caça-palavra, né? Você vai trabalhar aqui a palavra, o desenho tá aqui na caixinha, as letras, e aí você vai, né, aqui, ó, né, vai montando as letras, e pode ir escrevendo, né, pode usar hoje um tablet, vários mecanismos. Esse aqui também foi o que fiz com o vírus de remédio, que a acústica é boa. Esse aqui era para ele parear e fazer o pareamento do som. Então, tem 2 pares com arroz, tem 2 vidrinhos com arroz, 2 vidrinhos com milho, 2 vizinhos com coleção de cera, que dá uma zoada bem legal. Então, o que eu fazia? Ele tinha que parear. Então, por que aí as garrafinhas, né, todas de cores diferentes? Porque eu não quero que ele fique observando a cor, mas é o som. Aquilo que me interessa é o som. Aqui também é o mesmo processo daquele, só que dessa vez eu vou parear cheiros. Então, as garrafinhas são todas iguais. Aqui é um pedacinho de TNT, então tem cheiros diferentes aqui. Pode colocar um pouquinho de café, folhas, um algodão com perfume, alguma coisa assim que vai trabalhar esse estímulo. O tampo de estampa, que é também bem interessante, trabalha pinça fina, onde ele vai destampar e fazer esses pareamentos de tampar e destampar. Olha aqui uma folha também a gente construiu, a maquete de uma cidade. Isso que era bem legal, né? Botava os carrinhos para andar. Isso a gente trabalha bastante. Essa questão também aqui, olha, são adivinhas, e o formato aqui, ó, é a resposta da adivinha. Mas uma criança com DI, ele não viu o formato, não. E ficava pensando, né? E tá aqui, a resposta tá no próprio formato aqui da figura. Aqui que eu falei do pareamento, aqui você pode utilizar letras, pode parear com cores, né? Porque ajuda muito no desenvolvimento da pinça fina, trabalhar com prendedor de roupa. Esse também eu gosto muito, porque quando eles aprendem a regra, jogos sempre são muito bons. Do Jogo da Velha, né? Feito todo com jornal, era do nosso acervo lá do CIES. Esse aqui não foi feito por mim. Alguns deles não foi feito por mim. Os que eu mostrei que foram feitos, eu falei para vocês. A gente vai sempre construindo alguma coisa. Então, eles aprendem, né, a utilizar o Jogo da Velha. Aqui nosso referencial teórico, mas eu quero continuar mostrando para vocês algumas coisas que eu trouxe aqui, olha. São materiais estruturados. Então, a gente tem vários personagens aqui. Então, quem, o que, onde eu posso construir uma história. Então, quem? O Cascão. O que foi que o Cascão fez? O que o Cascão fez? Ele vai lavar as mãos. Onde ele vai lavar as mãos? Na escola. Então, eu trago isso aqui e a gente pode construir uma história a partir desse personagem. A maioria deles gosta muito de Turma da Mônica. Olha aqui, um outro jogo estruturado. Eu peguei aqui, ó, mais de uma palavra. Olha. Eu vou a... Então, pelo desenho, ele já vai saber que é para a igreja. Então, mas cadê o nome igreja? Aí eu dou a opção para ele. Cadê o nome igreja? Igreja começa com qual letra? Vejam que eu coloquei 2 palavras diferentes. Eu não vou colocar 2 palavras começadas com I. Se é uma criança que ainda não sabe ler, eu não posso colocar 2 palavras começadas com a mesma letra, que isso vai causar uma confusão. Então, tem que ser com letras diferentes, porque eu estou numa construção. Então, ele vai achar a igreja, e aí vai colar lá o velcrozinho. E aqui, eu vou ao parque. Para onde eu vou? Que figura é essa? Alguém não pode chamar o nome parque? Ó, presta atenção que eu botei parque e hospital, porque fica mais fácil. Quanto mais vezes ele acertar, mais estimulado ele vai estar para fazer as próximas questões. E aí você vai dificultando de tal forma que ele não vai nem ver que você está dificultando, mas ele vai conseguir acertando e vai ter um estímulo para continuar fazendo a atividade. Tá certo? Eu tenho também esse aqui, ó. Ler a frase com a questão da criança, trabalha muito essa questão do... E eu posso
parear. Aqui eu tenho uma frase aqui em cima, né, matéria estruturada também, e ele diz, o homem lê o livro no quarto à noite. Quem é que faz o quê? E ele vai dizer o homem, ok? Daí a gente coloca as figuras lá, separadas. O homem, então, olha só, o pareamento que ele vai fazer, o homem. E aí coloca lá, o homem. Aí o que ele faz? O que ele está fazendo? Ah, ele lê o livro. Olha só, né? Ele vai procurar a figurinha, lê o livro. Olha só as palavras, né? Ele vai mostrando para eles. Onde ele faz isso? No quarto. E às vezes até provoca, é na cozinha, é no sofá e tal, né? E que horas? É de manhã? Não, tia, à noite. E aí a gente vai lá e completa. São muito bons esses também. Porque posso trabalhar várias coisas com ele, mas principalmente dar esse ambiente alfabetizador para ele, com palavras diversas. Ó, um jogo que crianças com síndrome de Down, eles têm uma tendência de querer ter a vida muito independente, né? Todos eles querem ter vida independente. E aí, eu tenho esse jogo estruturado aqui que eu amo. Ó, esse aqui é um mercadinho. Então, eu tenho figuras de um lado e do outro, com valor e tudo. E aí, eu peço para eles fazer a seleção daquilo que eles vão comprar no supermercado. Aqui eu tenho a página para fazer os cálculos. Aqui eu tenho uma lista de compras que eu também posso dar para eles fazer a lista de compras. E tá aqui o que eu vou comprar. Porque, na verdade, eu tenho essas outras figuras no velcro para colar aqui, ó. Colar todas as figuras que ele vai comprar, que ele vai colocar no carrinho, né? Ou que estão aqui, eu posso colocar as figuras aqui para ele selecionar o que vai para o carrinho de acordo com a tabela de preço aqui. Então, ele usa canetinha, essa canetinha aqui escreve, né? Então, aqui ele vai fazer o cálculo, vai escrever, e isso é prazeroso para ele. Ó, vamos imaginar que você vai fazer as suas compras. O que você vai comprar no supermercado hoje? Isso aqui, você ganha muito, você vai estar fazendo algo significativo para a criança. Você não vai estar né, naquela coisa do beabá, 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 que a criança nem entende por que está ali, mas quando você trabalhar algo que é mais significativo, algo que faz a parte da vida dela, né? E significativo é isso que está ali, que está perto dela, são coisas que ela vê no dia a dia, são coisas que ela gosta, é o desenho que ela gosta. Por exemplo, ó, eu estava até pensando esses dias, né? Por que a gente aprendeu R de rato, né? A maioria de nós, principalmente nós mulheres, morremos de medo de rato. Eu disse, meu Deus, por que tinha que ser rato? Por que não podia ser outra coisa? Eu fiquei pensando, né? E aí, para muito dele, eu até lembrei de um jogo que eles usam muito, Roblox. Ah, por que não pode ser o R de Roblox? Já que eles gostam tanto desse jogo, né, desse brinquedo. Então, é pensar nisso, o que pode ser significativo para eles. Sempre tem, ó, panfletos de figuras, eles também podem reportar, né? Vamos fazer compra? Bora lá. O que você quer comprar hoje? E aí eles vão entrar no universo e vão reportar, vão trabalhar para a pista fim, isso é significativo. Pode colocar ali, reportar, colar, depois escrever o nome das coisas que ele comprou, escrever o preço das coisas que ele comprou. Aqui também eu tenho um de frases, só que agora eu não vou mais, eu vou procurar as figuras, né? Então eu tenho aqui, ó, na escola tem livros, então vamos fazer, ajudo, né, no processo de leitura, isso vai ser de cada um para cada um. Vamos procurar o nome dessa figura aqui, cadê a escola? Ou então eu vou colocar, e que nome é esse? Então, a gente pode usar o material de formas variadas, de tal forma que eu vá conseguir que isso seja algo significativo. Uma que eu tenho gostado de usar muito também ultimamente é areia mágica, né? Areia mágica. Porque faz brinquedinhos, faz letras, eles mesmo montam, gostam de escrever os nomes, então vamos escrever com areia mágica, vamos fazer as letras com areia mágica. Então, é significativo para a criança, né? A gente sai do contexto só do lápis e do papel. E eu também tenho aqui a minha caixa das moedas, dinheiro. Né? A gente não falou muito da matemática, né, gente? Eu gostaria muito de ter explorado mais matemática com vocês. Mas sempre tem cartelinha com quantidades, né, de valores. Então, eles gostam demais de brincar com dinheiro. E é uma forma fácil de você trabalhar dinheiro com as crianças, né? Então, dá aí umas moedas, antigamente nem tem mais a moeda, a cédula de R$1, mas a gente pode utilizar, tem a cédula de R$2. E aí vamos comprar aquele mesmo que a gente utilizou lá, posso dar o dinheiro para eles,
Na minha sala a gente tem uma máquina registradora pequenininha que abre a gaveta e tudo. E aqui eu comprei moedas de um jogo, né? Fui para o supermercado, olha só. Esse aqui tem moeda que é das princesas. Deixa eu ver. Aqui é de 10 centavos. Aqui é de 50 centavos. Olha, aí tem as moedinhas. E aí a gente contava também porque isso aqui é significativo para a criança. Você não precisa necessariamente trabalhar com dinheiro de verdade, né? Quer dizer, não contaminado aí. Mas de trabalhar de forma significativa com dentro dos brinquedos. Então, gente, eu tenho várias moedas aqui. Eu comprei vários kits para poder ter as moedas. Bem, gente, eu espero que eu tenha dado conta, né, daquilo que eu queria passar para vocês. O trabalho do AE, ele é muito importante, ele é muito significativo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a oferta para esse curso na Universidade Federal. As universidades públicas, elas oferecem uma grade curricular muito melhor, com um tempo muito maior de qualidade. E eu fiquei muito feliz de poder estar participando com vocês dessa primeira turma. Parabéns a cada um de vocês que chegaram até aqui, já são vitoriosos. Não desistam. Tem aí a fase do TCC, mas olha, vai com calma, leiam, releiam, e peçam ajuda para Deus, que Ele ajuda sempre. E sigam em frente. Vocês têm ótimos professores. E é isso. A gente não pode parar aqui. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita criança que precisa do nosso trabalho, da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa credibilidade, em que ele aprenda, em que ele se desenvolva. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe cada um. Antes de concluir nossa aula, agradecendo a todos vocês que estiveram presentes, acompanhando aqui esse momento junto conosco. Queremos, assim, de maneira muito especial, professora Francisca, agradecer pela sua participação, pelo período em que esteve com a gente, por toda essa colaboração em transmitir aos nossos cursistas estratégias, metodologias que possam qualificar a atuação desses profissionais lá nos seus espaços de trabalho. E nós estamos muito felizes, né, de que vocês tenham chegado até aqui. Queremos lembrar de que logo, logo, nosso curso vai estar se encerrando, né? A gente está vindo aí com um outro momento, que é as disciplinas optativas, logo, logo, depois da próxima disciplina. Então, desejar que vocês possam aproveitar o máximo possível dos conhecimentos que estão sendo compartilhados aqui. Gratidão e até a próxima.